Olá, meus queridos, minhas queridas, paz e bem. Eu sou a Dayana e hoje o Senhor trouxe aqui no meu coração uma mensagem que fala sobre um segredo que a gente tem, que é o segredo da nossa alma. Você sabia que a sua alma tem um segredo? Então, vou ler para vocês aqui o Salmo 42, no versículo 1, e vocês logo em seguida vocês vão entender daquilo que eu tô falando aqui agora, tá? Como a corça bramindo por águas correntes, assim minha alma está bramindo por ti, ó meu Deus. Então, assim, aqui nesse versículo fala que a nossa alma, ela está ansiando por Deus, ela tem um anseio por Deus, né? E aí eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem mais ou menos por que isso. O que acontece? A gente vê por aí, por exemplo, quando um artista ele faz uma obra de arte, né? O que ele faz? Quando ele pinta um quadro, ele vai lá e ele coloca a assinatura dele naquela obra de arte. Então, aonde aquela arte for, aquele quadro for, as pessoas vão saber quem foi que fez aquela arte, porque a assinatura daquele artista vai estar ali. Assim é conosco, a nossa alma. Você sabe que quando Deus te criou, quando Ele me criou, Ele colocou um selo como pertencente a Ele. Então, o que acontece? A nossa alma, ela só se sente preenchida quando ela encontra aquele que é o dono dela, que é o Senhor, né? Então, assim, por isso que às vezes a pessoa ela fica assim... Ela se sente vazia, né? Ela se sente incompleta, ela sente que falta alguma coisa. Por quê? Porque às vezes ela não se deu conta, ela não encontrou com aquele que é o dono da alma dela, que é o Senhor. E ela se sente meio perdida, meio vazia, né? Sente que a vida é meio sem sentido. Enquanto a pessoa não encontrar, não ter esse encontro, não preencher esse espaço que somente o Senhor pode preencher no coração, na alma dela, que é dele, enquanto a pessoa não preencher da presença de Deus, ela não vai se sentir completa, ela não vai se sentir satisfeita, ela não vai se sentir verdadeiramente alegria, não vai se sentir verdadeiramente assim a paz, né? Então, às vezes, por isso que às vezes a gente vê assim, a pessoa às vezes procura preencher ali aquele vazio nas bebidas, às vezes nas drogas, às vezes nas baladas, às vezes em relacionamentos, mas assim, às vezes no dinheiro, no sucesso, nada disso vai resolver. O lugar na nossa alma é somente Deus que preenche, nada vai preencher. Por isso que às vezes a pessoa ela sai, às vezes ela bebe, às vezes ela até se droga, mas aí quando chega em casa, o que ela sente? O vazio, a frustração. Muitas vezes a pessoa até chora, porque ela não entende de onde que vem aquela angústia, aquele sentimento de vazio, aquela tristeza. Ela não entende, mas a alma da pessoa entende. A alma está sentindo falta da presença de Deus, que somente Ele vai preencher. E aí na palavra também fala, né, que Deus ele não divide a glória dele com ninguém. Então o que acontece? Quando a palavra está falando que Deus não vai dividir a glória dele com ninguém, ele realmente não divide, então assim, o espaço no nosso coração, na nossa alma que só Deus preenche, nada vai preencher. Por isso que a pessoa, quando ela procura em outras coisas, né, as coisas do mundo, ela procura, ela vai, mas ela não se sente completa com aquilo ali. Ela não se sente preenchida com aquilo ali. Às vezes ela pode ter até uma alegria assim, momentânea, né? Que é o que acontece às vezes quando a pessoa tá ali na bebida, às vezes a pessoa se droga, a pessoa sente ali até ali um prazer momentâneo, né? Mas aquilo ali não vai preencher a alma dela do mesmo jeito. Às vezes a gente vê pessoas que têm, né, muito dinheiro, tem sucesso, mesmo assim, às vezes a pessoa precisa tomar antidepressivo, precisa tomar remédios, porque ela precisa fazer terapia, porque no fundo ela se sente incompleta, ela sente que falta alguma coisa, entendeu? Ela sente que, tipo, que não tem ainda aquilo que ela precisa, aquilo que vai preencher a alma dela, aquilo que vai trazer a alegria que ela tá querendo, aquela felicidade, aquela paz que ela tá querendo. Então, mas é por quê? Por conta disso. Porque somente o Senhor vai preencher o vazio da nossa alma, porque é dele, pertence a ele, nada e nem ninguém vai poder preencher esse lugar que é dele. Então, assim, meu conselho para você, meu irmão, minha irmã, pare de correr atrás do vento. Pare de procurar em coisas, em pessoas, aquilo que não vai satisfazer a sua alma, aquilo que não vai adiantar. Porque se você não buscar em Deus
esse preenchimento que só ele pode preencher, você vai rodar, você vai caminhar pela vida toda, de repente, e nunca vai encontrar aquilo que você está buscando. Porque aquilo que você está buscando, você só encontra em Jesus Cristo. É só ele que pode preencher esse vazio. É só ele que pode dar aquilo que a sua alma está procurando. Porque a sua alma já anseia por ele. A sua alma já sente isso, só que você ainda não percebeu. Então, assim, meu conselho é esse. Busque a presença do Senhor. Se coloque diante dele. Leia esse Salmo 42 aqui. É só o versículo 1. E peça ao Espírito Santo para que realmente venha te preencher da presença dele. Porque o dia que o Espírito Santo se encontrar com o seu espírito, você vai ver que a sua vida vai mudar. A sua vida, que de repente hoje está sem cor, sem sabor e sem sentido, ela vai ganhar sentido, ela vai ganhar sabor e ela vai ganhar cor. Não vai ser mais uma vida cinza, uma vida vazia, uma vida triste, né? Uma vida onde você precisa buscar em outras coisas um prazer, uma alegria que não vai adiantar, que não vai preencher. Então, esse é o meu conselho. Busca a presença do Senhor e você vai ver que a partir do momento que você realmente se encontrar com Ele, você vai sentir uma alegria, uma paz que nada e nem ninguém vai conseguir tirar de você. Pode estar acontecendo um monte de coisa. Não é que você não vai, de repente, não vai passar por tribulação. Passa, né? Quem está na presença do Senhor passa por tribulação. A diferença é que Ele estando conosco, Ele traz paz. Ele dá para nossa alma uma alegria que nem a gente entende de onde que vem, mas é a presença dele. E aí a gente passa pela tribulação, passa tranquilo, assim como está na palavra, né? Passa pelo fogo, não se queima, passa pela água, não se afoga. Porque o que é isso? É passar pelas tribulações da vida, mas passar com alegria, passar com paz, porque Ele está conosco. O nosso tudo a gente já tem. Aquele que tem, encontra esse Deus, já tem esse tudo, já tem essa presença que preenche tudo. Então, assim, que o Senhor possa realmente tocar na sua alma nesse dia de hoje. Que você busque aquilo que você precisa, aquilo que a sua alma há muito tempo está procurando e que de repente você ainda não encontrou, que é a presença do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Fiquem com Deus, Deus abençoe, até o próximo vídeo.